É hora Rede de Girassol. comentar as principais notícias do dia. Agora. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Boa tarde, são 12 horas. Confira as notícias na Girassol FM. Possível encerramento do terminal rodoviário do Tichó em Viana inquieta cidadãos que têm na propriedade fonte de renda. Executivo angolano considera positiva a questão da liberdade de imprensa, enquanto o ERCA fala em recuos. No desporto, Angola retira candidatura à realização do Mundial de Natação em Júniores de 2025. Lá fora, a delegação do Hamas está no Egito para negociar trégua com Israel. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 5 de maio de 2024. A garantia técnica é de António Cariado, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas, 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Outra vez, boa tarde. Vamos começar com as notícias. O terminal rodoviário Tichó, localizado no município de Viana, poderá ser encerrado por alegadamente estar num espaço que é pertença de outrem. Quem tem no terminal uma chance de conseguir sustento para sua família lamenta a situação, como são os casos da vendedeira Selma Graça e do lotador Luís Lourenço. Ouvir que o espaço vai ser fechado, isso nos deixa muito de lamentar mesmo. Estamos todos a lamentar, não temos como, porque daqui onde temos tirado o sustento da nossa vida, da nossa família, não temos mesmo como fazer. Estamos a sentir muito por isso que está a se passar. Estamos mesmo muito sentidos. Apesar de tudo o que tem acontecido, mas o Tichó tem sido uma pessoa que tem ajudado muita gente. Tirou a juventude da delinquência, os roubos que têm acontecido no outro hora aqui no país ou aqui no município de Viana já não tem acontecido mais. A juventude nessa hora de dia trabalham normalmente. Se tiram o parque do Tichó, é muita família passar mal, é muita família. A escola dos nossos filhos são aqui, fecham o parque, as crianças param de estudar e nós não sabemos de momento de onde nós vamos. Num sítio onde você tira o seu pão e tirarem aquele lugar, o pensamento do momento que você fica com ele, olha, até se você não apanhar já um trauma, é porque você tem que ser forte. Apesar dos constrangimentos que poderão surgir com o encerramento do espaço, o munícipe Joel Santos entende que é responsabilidade do governo manter a ordem. Aqui tem muita gente que tem o seu ganha-pão, tem as zungueiras, tem os miúdos que correm aqui, que carregam os autocarros, essa coisa toda. E há muita gente que aqui está que não tem profissão. Fazem só biscate, carregam os autocarros, ganham só 500, só 1000, essa coisa toda. A princípio, eu não deixo de dar razão ao Estado. O Estado tem toda a razão, porque a missão do Estado é organizar o país. Na minha humilde opinião, é só a falta de comunicação saudável em que não houve entre o senhor empresário, que é o Ernesto Changolola, e o próprio Estado. E o administrador do município de Viana, Demétrio de Sepúlveda, afirmou que a medida, no caso do encerramento, é enquadrada no âmbito do reordenamento do comércio. Isso é uma questão que está a ser tratada e nós temos um programa que se chama Programa de Ordenamento do Comércio e outro que se chama Programa de Ordenamento do Trânsito. É nessa perspectiva que nós vamos avançar e nós discutimos assuntos sérios no momento certo, na hora certa, nos locais certos, e aquilo é para andar. Nós conhecemos a responsabilidade que é e o bom serviço que se presta de transportes, mas temos que ter normas e temos que ter situações. Não há qualquer problema entre a administração e o operador e vice-versa, também creio que acontece. Administrador municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, a propósito do encerramento do terminal rodoviário Tichó. No caso, é um possível encerramento. Para alguns cidadãos do bairro Vila Nova 2, no município de Viana, o acesso à água potável é ainda um problema.
As dificuldades preocupam os moradores Maria Monteiro e Caio Valentino. Eu já estou aqui há muito tempo, até agora nunca. Prometem, mas até agora não estamos a ver nenhum resultado. A situação da água aqui está muito complicada. Nós agora contamos com os motoqueiros, que agora também está mesmo difícil, porque subiu um bidão está 50, a bacia da água está 150. E a água não está em perfeitas condições. O bairro não tem água, o meu pai caiu nisto. Por esse motivo, decidimos sobreviver da água, que é encher o tanque de água e aproveitar e vender ao povo, pois aqui não tem água. Nós fazemos sempre o possível de dar boa qualidade às pessoas que cá vêm. Por isso é que nós temos o tanque canalizado e aí mudamos os filtros, essas coisas, fazer manutenção no tanque. E na estação de tratamento de água do Candelabro do Kifangondo, diariamente mais de 15 carros cisterna procuram líquido precioso. O camionista, segundo Camilo, afirmam que compram água não tratada para lavagem de carros. Entretanto, há quem revenda a água para o consumo. Nós aqui compramos essa água aqui 6.000 quase, mas nós, como é da empresa, é para a lavagem dos carros, a manutenção e a limpeza. Para consumo acho que nem é aconselhável, né? Mas pronto, alguns já andam a consumir. Consumem mesmo esses carros particulares, levam essa água e vendem nos bairros, metem nos tanques, depois a população vem cartar, causa muitos problemas, tifoides, muita coisa. Nos últimos dias, as salas de urgências de algumas unidades hospitalares têm registrado mais de 15 casos diários de diarreias e vômitos, doenças resultantes do consumo de água não tratada, de acordo com as enfermeiras Ângela Monteiro e Cândida Francisco. Normalmente varia, pode ser 20, 25 casos por dia. Normalmente aparece casos de DDA ou dores abdominais, vômito e astenia. Astenia acompanhado com paludismo. Então, esses números variam de criança a criança, não só crianças, mas também como adultos. Muitas das vezes as mães não fervem a água, tiram a água da torneira diretamente para o copo ou para a jarra e bebem a água sem tratar. Então, eficaz é mesmo ferver a água. Não tratamos só apenas de diarreia, também vômito. Vem mãe com vômito, nem só até as crianças, até adultos com vômito e diarreia. E quando não é tratada, a tendência mesmo é morte. No nosso centro temos recebido os casos de DDAs, que têm as diarreias que são provocadas por falta de saneamento ou por falta de água não tratadas. Temos recebido também. Enfermeiras Ângela Monteiro e Cândida Francisco a propósito do aumento de casos de diarreias e vômitos que resultam do consumo de água não tratada. Cerca de 350 pessoas participam neste momento em Luanda de um seminário sobre o autismo. O evento aborda o transtorno desde a infância até a vida adulta, com base nas maiores atualizações no campo científico, com especialistas angolanos e brasileiros em neurodesenvolvimento. A jornalista Isabel Kiala está a acompanhar o seminário e traz outros dados. Isabel, boa tarde. Boa tarde. Acontece neste momento o seminário de autismo organizado pelo Centro de Desenvolvimento Infantil Zola Mona, promovido pela Plataforma Nacional Capacitar para Cuidar. Sobre este assunto, nós vamos agora conversar com a mentora deste projeto, ela que chama Indira Horta. Vamos agora à conversa. Doutora, muito boa tarde. Está em direto para a Rede Girassol. Este projeto está ligado ao autismo. Quantas crianças já atenderam aqui a nível do nosso país? Olha, o projeto social já atendeu de maneira direta mais de 300 crianças e de maneira indireta mais de 7.000 crianças. Isso o projeto social, a plataforma de projeto social Capacitar para Cuidar. Mas o que nós sabemos é, por exemplo, na minha instituição privada já passaram milhares de crianças durante esses 6 anos que nós já temos de abertura do Zola Mona.
Obrigada. Frente assim às palavras da mentora deste projeto, dizer que este projeto visa atender todas as crianças que têm este, posso assim dizer, este problema de autismo. Também aqui neste momento o evento está a ser prestigiado pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto. Também se encontra nesta sala a Ministra da Saúde, Silvia Lutuputa, o Ministro do Interior, Eugênio César Laborinho, e várias outras entidades do nosso governo que estão aqui a testemunhar este momento que está a ser assim lançado. Então aqui este projeto Cuidar para, ou seja, este projeto que está ligado ao autismo. Vamos poder pontualizar logo mais nos próximos serviços de notícia da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Isabel Kiala, que está a acompanhar o seminário sobre autismo, as incidências do transtorno desde a infância até à vida adulta, com base nas atualizações no campo científico. Seguimos até a província do Mochico, onde adolescentes estão a aprender profissões no Centro de Formação Profissional na aldeia de Sacassange, uma iniciativa que conta com o apoio do INEFOP. Os formandos Nelinho Marcos e Fernando Maliche falam do que têm estado a aprender. Já consigo fazer uma mesa, cadeira, banco e consigo levar para casa. Estamos a aprender bem, está a nos ensinar muito bem. Estou a gostar muito dessa escola. Quando eu sair daqui, quero mesmo para a família me ajudar bem, para mim poder conseguir lá um emprego. O centro alberga mais de 100 formandos entre os 13 e 16 anos, de acordo com o responsável pela instituição, Wilson Sandai. A instituição controla 105 formandos, distribuídos em 6 cursos: agricultura, pecuária, serralharia, carpintaria, informática e eletricidade. Temos algumas meninas, devido de ser uma formação profissional, tem sido difícil as meninas aderirem. As meninas são daquelas que, quando pega a máquina, a tendência é tentar afrouxar. Temos essa debilidade com meninas, mas tem algumas. Entretanto, o centro carece de materiais para levar avante o seu objetivo, que é dar formação, de acordo com Nelinho Marcos, um dos formandos, que pede apoio. Nós precisamos dos materiais para começar a nos apoiar bem. Não temos coisa que nós costumamos trabalhar com ele. Precisamos de enxadas e madeira aqui no curso carpintaria e outras coisas mais. Wilson Sandai, o responsável da instituição, aponta as principais dificuldades vividas no centro. O problema maior que nós temos, a instituição, visto que está distante da cidade, e questão de luz é um dos problemas maiores encontrado, porque a escuridão aqui lhes invade. Outro problema é mesmo questões de consumíveis que estamos a falar. Consumíveis, estamos a falar em matérias para facilite produzir em grandes escalas. É por isso que temos, conforme vocês veem, produzimos em pequenas escalas para a sua subsistência apenas. Wilson Sandai, responsável de um centro de formação na comuna, ou seja, na aldeia de Sacassange, na província do Mochico, uma iniciativa que conta com o apoio do INEFOP. São formandos adolescentes entre os 13 e 16 anos. Agora, política de Angola e do mundo. O executivo angolano considera positiva a questão da liberdade de imprensa no país. O parecer foi dado pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, por ocasião do Dia da Liberdade de Imprensa, assinalado nesta sexta-feira. Os detalhes com a Edna Firmino. O executivo considera que, em Angola, a liberdade de imprensa é um direito que tem sido exercido de forma positiva. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, entende que o país registrou avanços que garantem um exercício satisfatório da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa eu avalio de uma forma bastante positiva, porque nós hoje em dia temos no país um conjunto, por exemplo, de rádios
que são rádios privadas, são rádios que têm as suas próprias linhas editoriais, sem qualquer interferência do governo. Hoje a gente acompanha nos jornais, quer seja online, quer seja jornais físicos, em que os cidadãos apresentam as suas ideias, as suas contrariedades, aquilo que gostam, aquilo que não gostam, aquilo que querem que melhore ainda mais a nível do nosso país. Portanto, eu avalio de forma positiva, mas também temos ambições na melhoria. O relatório mundial sobre a liberdade de imprensa indica que Angola subiu 21 posições, do lugar 125 em 2023 para o 104 em 2024, no ranking da liberdade de imprensa. Apesar da subida bastante significativa, Mário Oliveira acredita que ainda é possível fazer melhor. Nós entendemos que a formação é um dos pilares para a melhoria da qualidade daquilo que se faz de informação e comunicação social no nosso país. É assim que nós, nos últimos 2 anos, fizemos alguns investimentos fortes no Cefojor Luanda. É assim que nós fizemos um investimento muito grande no Cefojor Uambo. Tudo isso na perspectiva de contribuirmos para a melhoria da qualidade da formação dos nossos jornalistas e dos candidatos a profissionais de comunicação social. Creio que dessa forma vamos atingir os nossos objetivos, que é termos uma comunicação social ao serviço da nação, ao serviço do cidadão, ao serviço da economia, ao serviço de todos nós. Uma das preocupações que tem sido levantada pelo Sindicato dos Jornalistas é o facto da nossa legislação prevê que um profissional possa ser detido por publicação de um conteúdo jornalístico. Eu não conheço nenhuma lei que criminalize médicos, que criminalize jornalistas, que criminalize engenheiros. As leis do país, e vocês podem procurar, não há nenhuma lei específica para uma profissão. Mas naturalmente que, como qualquer profissional, é preciso que as leis do país sejam cumpridas. E então, dentro dessa base, o país vive conforme as leis que estão estabelecidas. Portanto, eu não conheço em Angola nenhuma lei que criminalize a uma atividade profissional em particular e, nesse caso, que criminalize o jornalismo. Hoje, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social esteve reunido com os jovens estudantes da Universidade Agostinho Neto, alusivo ao Dia da Liberdade de Imprensa. Edna Firmino e o parecer do governo angolano em relação à questão da liberdade de imprensa no país, que é considerada positiva. E continuamos a falar do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, que por cá foi marcado por reflexões sobre a realidade. O quadro atual, segundo alguns especialistas, é ainda caracterizado por limitações, apesar de algumas melhorias registadas. Anselmo Gaspar. A entidade reguladora da comunicação social angolana reuniu no município de Colibengo jornalistas e estudantes de comunicação social para falar sobre o estado da liberdade de imprensa no país. Convidado a dissertar o tema em volta da evolução da lei de imprensa em Angola, o docente universitário António Paulo considerou que o país registrou recuos nesse sentido, tendo em conta o número de jornais que nasceram durante os últimos anos. Compararem a lei de imprensa de 2021, vão ver a lei de imprensa de 91, lei 22/91, era uma lei que era muito mais garantística para a liberdade de imprensa do que as sucessivas leis de imprensa que foram aprovadas depois. Isto é um exemplo de retrocesso. Se nós compararmos o número de jornais que nós tínhamos há 10, 15 anos, tínhamos muito mais jornais do que temos agora. É claro que agora temos mais rádios, mas temos muito menos jornais. Isso representa retrocesso. Se vocês compararem os órgãos públicos, nós já tivemos uma fase em que os melhores debates eram feitos na Rádio Nacional de Angola e eram feitos na TPA. Os melhores debates, as melhores entrevistas eram feitas nesses espaços. Deixamos de ter isso. Portanto, estamos claramente perante situações de retrocesso. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, diz que o acesso às fontes continua a ser uma das dificuldades da classe jornalística do país. O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa, publicado esta sexta-feira, indica que Angola subiu 21 lugares para a posição 104. Lembrando que em 2023 estava na posição 125. Há uma ilusão ótica de que quando
nós subimos 5, 7 ou 8 lugares ou descemos 7 ou 8 lugares, a coisa está pior. É que nós continuamos entre os países não livres, porque o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras tem 3 classificações: países livres, países híbridos e países não livres. De 50 para baixo, nós somos países não livres, continuamos a ser um país não livre, porque há uma influência política considerável na gestão. Pedimos as nossas imensas desculpas pelo que aconteceu agora. Infelizmente, algum problema técnico terá impedido que continuássemos com a peça no ar. E nós estávamos a falar aqui as reflexões em torno do Dia da Liberdade de Imprensa, assinalado nesta sexta-feira. Chegou a hora dos destaques do desporto. No encontro à porta fechada, realizado nesta sexta-feira, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiência o presidente da World Aquatics, Hussein Al-Musallam, e vários representantes internacionais da Federação Internacional de Natação. Esteve em destaque um programa que visa apoiar várias crianças e um dos objetivos das delegações é reunir também com o Ministério da Educação a fim de executarem em Angola o plano de ensino sobre natação. Na ocasião, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, falou sobre a retirada da candidatura de Angola para a realização do Mundial de Natação em Júniores no próximo ano. Outros destaques: membros da World Aquatics pretendem auxiliar crianças angolanas na natação. Do basquetebol, tricolores batem Polícias no primeiro jogo da final. Cavaliers e Orlando Magic disputam a negra nos playoffs da zona este da NBA. Mais desporto é para acompanhar daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Uma delegação do movimento islamita palestiniano Hamas chegou hoje ao Egito para negociar uma proposta de trégua em Gaza e a libertação de reféns. Segundo o portal egípcio Al-Qahera News, foram registados progressos significativos nas negociações entre o Hamas e Israel, que cita uma fonte de alto nível dos serviços secretos do Egito. De acordo com a fonte, os mediadores egípcios chegaram a uma fórmula consensual sobre a maior parte dos pontos de desacordo. Num comunicado, o Hamas referiu que a delegação vai ao Egito com um espírito positivo para chegar a um acordo. No mesmo documento, o Hamas garantiu que está determinado, com outros grupos palestinianos, a obter um cessar total da agressão israelita, a retirada das forças de ocupação de Israel e um acordo sério para a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. Na primeira página foi possível encerramento do terminal rodoviário dos Tichó em Viana, inquieta cidadãos que têm na propriedade fonte de renda. O executivo angolano considera positiva a questão da liberdade de imprensa, enquanto o ERCA fala em recuos. O desporto: Angola retira candidatura para a realização do Mundial de Natação em Júniores em 2025. Lá fora, a delegação do Hamas está no Egito para negociar trégua com Israel. Está a terminar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 5 de maio de 2024. A garantia técnica foi de António Cariato. Edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Boa tarde. A seguir tem Grande Jogada com Anselmo Gaspar. Eu sou porque nós somos.